gente querida, boa noite. Estamos aguardando aí aqueles que querem participar aí, entrarem, né? Kelvinha já entrou, Bruno Viana também, Maria também já entrou. Bom, hoje a gente vai continuar nosso estudo em João, né? Tem sido muito bom a gente poder aprender sobre isso, né? Sobre João. E aí eu quero convidar você a gente continuar orando, né? Investindo tempo, orando uns pelos outros, né? Continuar orando pela igreja, colocando a vida da igreja, do nosso povo, do nosso estado, da nossa cidade diante de Deus, né, gente? A gente precisa continuar orando pelos nossos governantes, para Deus dar sabedoria, e alguns deles parece que sabedoria está faltando mesmo. Então a gente precisa colocar diante de Deus, né, interceder, pedir que o Senhor continue a abençoar, e o Senhor continue nos abençoando e abençoando a nossa cidade, através da minha vida e da sua vida também. Bom, quero um pedido de oração, a gente tem um pedido de oração, quero compartilhar com você. Um deles é sobre a abertura das igrejas na nossa cidade, né? Essa semana eu tive o pessoal eu tive acesso a uma matéria que saiu inclusive hoje, um vídeo publicado pelo governador, de que quer que as igrejas estejam abrindo dentro de um protocolo de segurança bem rígido, né? A gente, enquanto igreja, tem entendido que agora não é o tempo de abrir, nós estamos abrindo apenas para assistência social, vocês sabem disso. Semanalmente a gente faz captação de doação e faz a entrega das doações dia de quinta-feira. Então nós estamos nessa dinâmica, nós não achamos que agora é um bom momento para abrir, para cultuar. Então, queria pedir que vocês estivessem em oração, né? Cada igreja tem uma realidade diferente e é claro que a gente entende que vai haver um momento da igreja abrir, não tem por que a igreja não abrir, outras coisas abrirem a igreja não, né? Vai chegar esse momento, mas a gente entende que agora, mesmo que isso seja direcionado por uma questão de cuidado com vocês, com as pessoas que a gente serve na comunidade. Nós não somos uma igreja que o espaço é pequeno, nós somos uma igreja com espaço grande, uma quantidade bem razoável de pessoas. Então, dependendo do domingo, a gente chega a ter 250, 300 pessoas. Então, para você trabalhar até 150 pessoas, 100 pessoas, que é o terço sugerido pelo governo, a gente teria que organizar a coisa bem organizada, e aí a gente vai pensar mais um pouquinho, mas não pretendemos, enquanto liderança, temos entendido que não é o tempo. Então estamos orando por isso, quero pedir que você ore pela igreja, pela nossa igreja, estamos orando por você todos os dias pela manhã, orando pelos irmãos que têm precisado sair para trabalhar, pelas famílias que têm enfrentado esse momento de crise, na ida e na volta do seu ente querido que sai para trabalhar, que sai para fazer alguma atividade essencial, né? Especialmente os nossos irmãos que estão atuando no âmbito da saúde e da segurança, que são duas áreas assim, que requerem muita atenção e muito cuidado. Então, quero convidar você a gente ter uma palavra de oração agora. Se você precisar compartilhar algum motivo de oração, você vai compartilhando aí, e aí no fim do estudo a gente ora por isso. Se você não puder, se não der tempo, a gente não tem problema, a gente compartilha com a igreja pelo WhatsApp e a igreja vai orar pelos seus motivos de oração. Mas eu quero orar agora para a gente poder iniciar o estudo do texto, né? Continuar nesse texto aí de João 13, do 31 ao 38, aí como está aí demonstrado, aí, fixado aí nos comentários. Senhor, muito obrigado pela vida da tua igreja, pela oportunidade que a gente tem de estudar a tua palavra agora à noite, de maneira aprofundada, e muito obrigado por isso. Abençoa cada um de nós aqui, abençoa a tua igreja, os irmãos que já
puderam chegar, não é? Que estão aqui conosco, aqueles que estão nos visitando virtualmente, que estão conosco, Senhor, abençoe também a família de cada um, Senhor, nos dê serenidade e paz para podermos lidar com esse momento que nós estamos vivendo. Perdoa os nossos pecados, fala ao nosso coração, através da Tua palavra, enche o nosso espírito, Senhor, com a água da vida, que é o Teu Filho Jesus. Através dos testemunhos que a palavra, a Tua própria palavra, dá acerca dele. Aqueles que ainda não conhecem o Senhor, que não têm o Senhor como seu mestre, como seu salvador, que tomem essa decisão de entregar a sua vida ao Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Vamos lá. Bom, estamos em João 13. João 13, vamos voltar a recapitular um pouquinho o que a gente estudou nos outros dias, né? João 13, você imagina uma cena de uma história, de uma peça, que tem 3 atos, ou 3 cenas. A primeira cena, Jesus está recebendo as pessoas naquela casa. A casa era uma casa que havia sido separado para a celebração da Páscoa. Jesus ia jantar ali os discípulos estavam, o texto não é claro sobre quem mais estava, mas os discípulos estavam. E aí Jesus deixa a mesa para servir as pessoas que estavam chegando, que inclui os discípulos, a lavar os seus pés, né? A gente aprendeu que a mesa não era uma mesa como a nossa, era uma mesa baixa, rente ao chão, com pouca altura. Então aí a pessoa, ao se sentar na mesa, quer dizer, não tinha cadeira, então se sentava no chão, com os pés próximos à mesa. Então você vem da rua, você não tem sapato, não tem tênis, não tem, são sandálias abertas para quem tinha, eram sapatos, alpercatas abertas, e aí precisava lavar os pés para se sentar próximo à mesa e comer a refeição. Jesus então sai da mesa e desce para lavar os pés como alguém que assume a atitude de um escravo. Então, no verso seguinte, na imagem seguinte, Jesus termina essa parte aqui de servir as pessoas. Ele confronta Pedro, porque Pedro parece que de alguma maneira não se acha, ou ele não se acha digno de ser lavado por Jesus, ou ele não acha Jesus que esse papel é muito humilhante para aquele que é o mestre. Então essa é a primeira cena. Jesus confronta Pedro, lembrando que ele veio para servir, e que se Pedro tem parte com Jesus, deveria deixá-lo lavar os seus pés. No segundo momento, que é do verso 14 até o verso 29, até o verso 30, 14 não, 18. O segundo momento é do 18 ao 30, Jesus revela a sua ciência de que seria traído, não é? A gente aprendeu na semana passada de que Jesus é aquele que serve apesar de saber que vai ser traído. Ele não é uma pessoa que diz assim, eu não vou servir a Deus porque no serviço a Deus eu fui traído, porque no serviço a Deus eu fui enganado, porque no serviço a Deus eu tive uma decepção. Jesus é alguém que decide servir a Deus apesar de ser traído, de ter consciência de que será traído. E ele continua revelando então às pessoas que ele é o Deus de Israel, quando ele diz, creiam que eu sou, no verso 19. Então Jesus é um Deus que se faz carne, que encarna. Veja, ele não reencarna. Nós não acreditamos na doutrina da reencarnação, na doutrina espírita. A gente pensa um pouco diferente à luz da Bíblia. Hebreus 9:27 diz que na verdade a gente encarna, né? Há uma ideia que é dentro da filosofia, da teologia, e que quando um casal tem filhos, então aí a alma
também é criada ali, aí ela encarna, e Jesus encarna, ele passa a ser parte da carne, ele entra na carne, ele habita na carne, e é esse Deus que encarna para servir. E encarna para servir, apesar de. Então, isso é o panorama daquilo que a gente estudou nos estudos anteriores. Se você quiser perceber ou relembrar os estudos anteriores, toda vez que a gente termina aqui, o estudo vai para o canal do YouTube. A gente coloca lá no canal do YouTube, e aí você fica podendo acompanhar lá no YouTube, tá? Então, o que é que eu quero convidar você hoje? A gente, de fato, entrar, então, na parte final do capítulo 13, que é do verso 31 ao verso 38. Então, abra sua Bíblia em João 13, do verso 31 até o verso 38. Eu estou usando aqui a Bíblia, nesse momento, a Nova Versão Internacional. Se você quer uma sugestão de Bíblia para você ler, há uma Bíblia, uma versão mais contemporânea, que ela é a Nova Versão Transformadora, certo? Essa Bíblia é muito boa. Ela tem uma linguagem muito boa do ponto de vista da tradução e, ao mesmo tempo, muito boa do ponto de vista do vocabulário dela. A Bíblia com a Nova Versão Transformadora. Nova Versão Transformadora. Eu estou usando aqui, no momento, a Nova Versão Internacional, que é uma mais antiga, que diz assim, verso 31. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado nele. Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês só apenas mais um pouco. Vocês me procurarão, e como eu disse aos judeus, agora eu lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento vos dou. Amem uns aos outros, como eu amei vocês. Vocês, com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? E Jesus respondeu: para onde eu vou, você não pode ir, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, não posso te seguir agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Eu lhe asseguro que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela bênção de estarmos aqui, pela oportunidade de aprendermos a Tua palavra. Abençoa cada pessoa que chegou, cada família, que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor fortaleça o nosso espírito através da Tua palavra. Abençoe sua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então aqui, Judas já tinha ido embora, Jesus já tinha dito a ele: faça o que você tem para fazer, demonstrando que ele tinha confiança, ele tinha ciência daquilo que iria acontecer. A traição não é uma novidade para Jesus. Jesus já sabia da traição, ele tinha consciência dela, ele tinha presciência dela. Mas a grande discussão, então, agora é que Judas vai embora. Opa, virou aqui, gente, foi mal. Judas vai embora, eu fui falar de Judas também, mas era nisso. Judas vai embora, e aí Jesus volta-se para os discípulos agora aqui. Então, o que é que Jesus fala com os discípulos aqui? Jesus diz assim:
Agora o Filho do Homem é glorificado, ou seja, Jesus está falando dele, e Deus é glorificado nele. Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Né? Foi Judas que derrubou o Fanny Everton. Então, Jesus diz isso, que vai ser glorificado. E o Cicarra também tomou um susto, a gente, tá vendo? Jesus está dizendo que ele é glorificado na obediência ao Pai, no sofrimento. E isso é um ensino importante para mim e para você. Quando a gente fica firme, quando a gente permanece fiel, quando a gente, em meio ao sofrimento, permanecemos cumprindo a missão, Deus também é glorificado nessas coisas. Às vezes a gente pensa muito em que Deus é glorificado nos grandes eventos, nos cultos, com muita gente, com divulgação na televisão, e essas coisas que às vezes acontecem inclusive com a gente também. Mas aqui Jesus afirma que Deus é glorificado naquele momento que ele está prestes a ser preso. Você sabe que logo depois desse jantar, Jesus dá o discurso que a gente vai estudar nos próximos dias, mas logo depois ele é preso. E daí em diante, dá-se seu julgamento, a sua crucificação e a sua ressurreição. Então, João está dizendo aqui que Jesus afirmou isso, de que chegou a hora em que o homem, o Filho do Homem, ou seja, esse termo Filho do Homem, Jesus está usando em relação a ele mesmo, em que o Filho do Homem será glorificado. Né? Ou seja, Deus será glorificado através da atitude de Jesus, da obediência de Jesus, de apesar de Jesus estar sofrendo, dele ser traído, dele ser preso, Deus é glorificado nisso. Então, eu e você, a gente precisa se perguntar, Deus é glorificado na minha vida através de quê? Deus tem sido glorificado através da minha vida? Eu tenho sido obediente a Deus? Eu tenho sido obediente a Deus em meio ao sofrimento? Ou eu só opto obedecer a Deus se tudo estiver bem? Jesus afirma que o Filho do Homem é glorificado quando ele percebe que está chegando o momento em que ele será traído. Então, quando a gente chega no verso 31 aí do capítulo que nós lemos, o exemplo de Jesus confronta a mim e a você. Porque Jesus opta por glorificar a Deus em meio ao sofrimento por causa da obediência ao Pai. Haverá um tempo, e esse tempo sempre chega para todos nós, em que a gente precisa escolher a quem a gente vai servir. Se nós vamos servir a nós mesmos, ou se nós vamos, em obediência ao Pai, servir as pessoas. Ainda que isso traga a nós sofrimento. Ainda que, em meio a essas situações, a gente seja traído. Ainda que, em meio a essas situações, a gente sofra tristezas e abandonos. Jesus, então, aqui no verso 31, ele diz que Deus é glorificado também naquele momento. Então, que Deus seja glorificado na minha vida e na sua vida, irmão. Mesmo quando a gente está passando por situações difíceis, como essas que a gente está passando agora, mas que nós continuamos obedientes e fiéis ao Senhor. O segundo momento, que é no verso 33, Jesus diz assim, meus filhinhos, você sabe que João gosta muito dessa palavra. Ele grifa, tanto aqui no Evangelho, em João, quanto nas suas cartas, a expressão meus filhinhos, usada por Jesus, ela é grifada por João. João percebe essa maneira carinhosa de Jesus, enquanto os outros apóstolos eles não percebem essas nuances do linguajar de Jesus. João percebe, não sei se é porque João também era mais perto de Jesus, então o coração dele também tinha essa característica do cuidado, né? Então, Jesus está dizendo aqui, meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, como eu disse aos judeus,
E agora eu digo a vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir. E nesse momento, me parece que Jesus, mais uma vez, afirma aos discípulos que ele tinha ciência de para onde ele iria, o que ele iria sofrer. E é interessante porque ele diz que neste momento, né, vocês não podem ir. Jesus, inclusive, cita isso um pouco depois, quando ele vai responder a Pedro. Jesus sabe que todos os discípulos iriam morrer por perseguição. Depois no Google, quando terminar aqui esse estudo, você vai no Google e você coloca assim, como os apóstolos de Jesus morreram. E você vai ver, tem vários sites falando sobre isso. E você vai ver que uma característica comum da morte dos apóstolos é que eles não morreram de maneira natural. Morreram presos, decapitados, pendurados de cabeça para baixo numa cruz, transpassados por espadas, cerrados ao meio. Então, Jesus aqui, ele está anunciando que ele sabe o destino dele e que ele também sabe o destino dos apóstolos. Mas aí, no momento, ele está dizendo assim aos discípulos, vocês não podem segurar, né? Vocês não podem me seguir. E aí é interessante, porque no verso 34, Jesus diz assim, olha, mas faça o seguinte, esse mais faça o seguinte é coisa minha mesmo. Mas faça o seguinte, amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Jesus diz assim, eu estou indo embora, eu vou cumprir minha missão. Agora a missão de vocês, enquanto vocês vão permanecer, enquanto vocês vão ficar, amem uns aos outros. A Bíblia diz que nos últimos tempos, o amor de muitos vai se esfriar. Por se multiplicar o pecado, ou melhor dizendo, como diz a versão original do texto, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Mas Jesus está dizendo aqui aos discípulos, amem uns aos outros. O próprio João, na sua primeira carta, 1 João, no capítulo 3, fala sobre isso. Ele diz que se o nosso coração se fechar para o outro, se por causa das nossas angústias, das nossas decepções, dos momentos tristes que nós passamos no relacionamento com os outros, como igreja, ou como família, ou como qualquer tipo de relacionamento que a gente venha a ter, casamento, enfim. Se o nosso coração se fecha para amar, é porque Deus não está nele. Então, aqui Jesus está dizendo aos discípulos, amem-se. Eu vou embora, mas amem-se. Amem uns aos outros. E Jesus não diz, olha, ame uns aos outros aí, sem referência não. Jesus diz assim, amem-se como eu amei vocês. Jesus diz assim, amem uns aos outros como eu amei vocês. Como foi que Jesus amou a gente? Como foi que Jesus amou os discípulos? Sacrificialmente, sem medida, graciosamente, escandalosamente gracioso. Essa graça maravilhosa de Deus em Cristo Jesus, que nos amou mesmo a gente ainda sendo pecadores, ou seja, Jesus olhou para a gente e viu que a gente é todo errado. E ainda assim, ele nos amou profundamente. Então ele disse aos discípulos, amem uns aos outros, como eu amei vocês. E isso deve ser ensino para mim e para você. Ame as pessoas, apesar de. Amar as pessoas não quer dizer ser conivente com o pecado delas. Amar as pessoas não quer dizer concordar com os erros delas. Amar as pessoas não quer dizer que você vai ignorar aquilo que você acha que elas fazem de errado. Mas amar as pessoas é primeiro uma atitude de compaixão. E quando Jesus vai embora,
Ele está dizendo para aqueles discípulos que tinham recebido aquela notícia: eu agora vou para um lugar que vocês não podem ir. Então amem-se uns aos outros. Gente, você vai percebendo, à medida em que você chega nesse capítulo 13 de João, de que os discípulos tinham muito pouca ciência de para onde Jesus de fato iria. Parece que a ficha vai caindo na vida dos discípulos à medida em que Jesus vai avisando claramente: olha, eu vou ser traído, olha, eu vou ser entregue na mão dos pecadores, olha, isso vai acontecer, olha. E eles começam a ficar, eu não sei se eles ficam espantados, assustados, eu não sei. Mas aí Jesus diz, nesse momento, amem uns aos outros. Sabe o que eu penso, irmão? Uma reflexão, um pensamento meu. Eu penso que quando a gente estiver assim também, assustado, sem saber o que fazer, sem noção, a gente deve amar as pessoas. Como Jesus amou os discípulos. Amar as pessoas. Qualquer um. E no verso 35, Jesus diz assim: com isso, quando vocês amarem uns aos outros, como eu amei vocês, os outros não, perdão, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Gente, o que é que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que a marca da conduta de alguém que é discípulo de Jesus é o amor. Não é aquele amor superficial, de gente que diz que ama o tempo todo, mas que não suporta, não obedece. É um amor completo. O amor que exorta, o amor que puxa a orelha, o amor que chama junto e diz, ó, cara, cuidado com isso aí, para onde você está indo. Esse é o amor de Jesus. Então Jesus está dizendo, amem uns aos outros. Não sejam indiferentes uns aos outros. Não enfraqueçam os laços entre vocês. Amem, fortaleça o relacionamento entre vocês, amando. E assim, todos saberão que vocês são meus discípulos. Então, isso é um outro alvo para mim e para você. Será que na nossa vida, como é que o amor tem sido visto na nossa vida? Se alguém olha para mim e para você, olha de fora, olha para a igreja, olha para a nossa família, olha para os nossos relacionamentos e vê como o amor se revela nessas situações, nesses pensamentos, essa pessoa vai de fato crer? Porque no verso 35 Jesus está dizendo isso. Se vocês amarem uns aos outros, como eu amei vocês, todos saberão que vocês são meus discípulos. A marca do discípulo de Jesus é o amor. A marca da igreja de Jesus é o amor. Porque a marca do coração de Deus no mundo é Cristo Jesus. Por causa do amor dele ao mundo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo, que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A motivação de Deus em enviar Jesus é o amor. A motivação de Jesus morrer por nós é o amor. E Jesus está tentando ensinar aos discípulos aqui no verso 35. Olha, eu estou indo embora para um lugar, para um momento que vocês não podem ir. Então, já que vocês vão ficar, se amem como eu amei vocês. Eu dei o exemplo a vocês. Amem uns aos outros desse jeito que eu amei vocês. Porque aí os outros verão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Então, no verso 35, Jesus diz que não só alguns saberão que vocês são os meus discípulos,
Mas o verso 35 diz: então todos saberão. Todos que virem isso. Jesus não está dizendo que todos vão tomar a decisão de ser seguidores dele, não. Não é isso que Jesus está dizendo. Mas o que Jesus está dizendo é que quando as pessoas olharem para nós e verem como a gente se ama, elas vão saber que a gente é discípulo de Jesus, mesmo que elas não queiram. Mas o testemunho de um crente não é se ele anda com a Bíblia debaixo do braço, se ele não anda, se ele anda muito arrumado na hora de ir para a igreja, se ele não vai, se ele vai para a igreja, isso é importante, se ele vai para o grupo de estudo bíblico, isso é importante, se ele vai para a EBD, isso é importante, mas não é só isso, é o quanto ele ama. Aí o Luciano está lembrando aqui exatamente isso, ter cuidado para que o amor não esfrie. Então, Jesus diz, Luciano, aqui nesse texto, que... Então, qual é a fonte do amor? A fonte do amor é a gente? A fonte do amor é o que a gente acha que é? A fonte do amor é... Não, o que é a fonte do amor? A fonte do amor é Cristo Jesus. Por isso, irmão, minha irmã, toda hora, toda vez que você estiver passando por uma situação e você achar que você não consegue amar, olhe para Jesus. Quando você estiver passando por uma situação e você disser assim, eu não dou conta de perdoar, eu não dou conta. Nenhum de nós, humanamente falando, damos conta, irmão. Mas olhe para Jesus. Jesus é esse modelo de amor. Por isso ele diz aos discípulos, amem-se como eu amei vocês. A gente viu semana passada, no texto, lá no começo do capítulo 13, que Jesus diz assim, no verso 1. Sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, Jesus amou os seus que estavam no mundo e os amou até o fim. Ou seja, Jesus não amou Pedro só quando Pedro estava junto dele fazendo o que era certo. Jesus amou Pedro até quando Pedro negou. Não é só uma relação de amor, irmão, em uma profundidade, em um tempo curto, em um período curto. É um amor que não só é profundo, mas é um amor permanente. Amar até o fim. Amar as pessoas até o fim. Porque, meu irmão e minha irmã, é muito fácil amar por pouco tempo. Quem de nós já não teve aquelas amizades ou aqueles, sei lá, aqueles insights assim, poxa, aí você queria estar junto daquela pessoa o tempo todo, olha, isso é uma amizade verdadeira e de repente a coisa aconteceu, alguma coisa desandou. Jesus não amou por pouco tempo. Jesus amou os discípulos sacrificialmente e os amou até o fim. Então, quando a gente chega no verso 35, Jesus diz, 34, 35, Jesus diz, amem uns aos outros e todos saberão que vocês são meus discípulos, irmãos. Jesus está dando um puxão de orelha na gente. Ele está dando uma ordem aos discípulos, está dizendo, vocês precisam se amar. Mas ele também está puxando a minha orelha e a sua orelha para dizer assim, a igreja, ela precisa ser sempre uma comunidade onde o maior testemunho dela é o amor. O maior testemunho é o amor. Por isso que quando os últimos tempos vêm e o amor se esfria, a gente precisa voltar para Jesus. Tem que voltar para Jesus o tempo todo, irmão. Tem que voltar o tempo todo para Jesus, irmão.
para conversar com ele. Jesus não é um livro. Jesus é um relacionamento. Exatamente, Raquel. O amor de Jesus é possível. Amar com esse amor é possível. Porque Jesus não daria ordens impossíveis para a gente. Deus não pede coisas a gente que são impossíveis. Deus nos capacita para aquilo que nos parece impossível, para que aquilo se realize. Então, Jesus quer que eu e você amemos uns aos outros com o amor que Ele amou. Então, veja como é, vamos voltar para o texto novamente. Então, ele dá o exemplo do amor, que é o serviço, ele deixa a mesa para servir os pés, lavar os pés das outras pessoas, mostrando que o amor, ele é serviço. Depois, ele afirma que ele sabe que será traído por Judas. Jesus demonstra que o amor é possível, apesar da traição. Jesus mostra que o amor é possível de continuar sendo feito, apesar da traição de Judas. Apesar de quem Judas é, Jesus não deixa de ser quem é. E aí a gente chega nessa parte final, em que Jesus diz aos discípulos. Sabe o que é mais estranho? É que Pedro pula essa parte. Você sabe quando você está conversando um assunto com alguém e alguém muda de assunto? Quer fugir do assunto? Eu não sei se Pedro quer fugir do assunto ou se ele ficou tão assustado, Jesus dizendo no verso anterior que ele ia para um lugar onde ele não pode ir, que Pedro se concentra para perguntar a Jesus no verso 36. Diz assim: Senhor, para onde o Senhor vai? Jesus diz assim: para onde eu vou, vocês não podem me seguir não, mas me seguirão mais tarde. Jesus aí está dizendo sobre sofrimento, que os discípulos também haveriam de seguir Jesus no caminho do sofrimento. Há outros textos que mostram nessa hora que Jesus está com o cálice na mão e os discípulos pedem para beber do cálice. Senhor, dá de beber o cálice. Jesus diz: olha, desse cálice vocês não podem beber. É a mesma coisa aqui que João está falando, tá? Jesus está dizendo aqui que os discípulos não podem segui-lo naquele momento, mas que no caminho do sofrimento, de obedecer a Deus, de obedecer ao Pai, de cumprir a missão até o fim, os discípulos também iam passar por aquilo. Já falei isso, né? Depois você procura no Google aí a maneira como os discípulos morreram. E aí, Jesus diz no verso 37, Pedro responde novamente, dizendo o quê? Senhor, eu não posso te seguir agora. Eu vou dar minha vida por ti. Veja. Aí Jesus reage, dizendo assim, está no texto aqui, está no texto, irmão. Você dará minha vida por mim? Pedro, eu lhe asseguro que antes que o galo cante, ou seja, antes do dia amanhecer, você vai ter me traído 3 vezes. Não uma vez só, não. 3 vezes. Porque uma vez vai que é acidente, né? Escapuliu. 3 vezes. Você sabe que 3 vezes no hebraico quer dizer intensamente. Por isso no Antigo Testamento a gente lê assim, o Senhor é santo, santo, santo. Ele é santíssimo. A história de Pedro trair Jesus 3 vezes não é só o 3. É o que significa o 3. Por isso, lá no capítulo 21, olha aí, cena dos próximos capítulos aí, né? Capítulos bem na frente, é lá no final. Quando Jesus encontra Pedro, Jesus vai falar com Pedro sobre o quê? O mesmo assunto que Jesus parou aqui. Qual é o assunto? Você me ama, Pedro? Jesus está falando de que aqui no texto, irmãos? Gente, Jesus está dizendo assim, gente, amem uns aos outros. Pedro, você me ama? É amor, gente.
A vida do crente é amor, amar a Deus sobre todas as coisas, é o maior mandamento. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo como a você mesmo. Você ama a Deus e essa é a fonte do seu amor para o próximo. Você ama a Deus e Deus vai capacitar você para você amar aquele que você não consegue amar, que você não consegue perdoar, que você às vezes tem um problema sério com aquela pessoa. O amor de Deus, ame a Deus em primeiro lugar e Ele vai capacitar você para amar essa pessoa. Como capacitou Jesus a voltar a Pedro no capítulo 21 e dizer: Pedro, você me ama? E Pedro 3 vezes disse que amava Jesus. Né? Eu sei que você já ouviu que são palavras diferentes, que a palavra quer dizer amor, não, quer dizer amizade, depois aqui é um amor mais profundo, na terceira palavra. Mas nas 3 palavras que Pedro usa, Jesus responde, sabe como? Cuide das pessoas. Cuide das minhas ovelhinhas. Apacenta os meus cordeirinhos. Exatamente. Exatamente, irmão Maria. Então, esse amor de Pedro, que Jesus convida a Pedro ter. Olha, Pedro, você me ama. Se você me ama mesmo, então cuide. Se você me ama mesmo, então tolere. Isso. Pastora Lídia está dizendo aqui nos comentários que o amor não é uma emoção, uma coisa que eu sinto vontade de fazer. O amor é uma decisão que eu decido fazer, que eu decido ter. Apesar de fulano, eu decidi amar fulano. É como num casamento. Então, eu me caso, você se casa, alguém se casa e diz que promete amar a pessoa a vida toda. Você acha que tem a ver com o que você sente? Tem dia que você não está muito animado, irmão. Tem dia que a outra pessoa não está muito animada, que o seu cônjuge não está bem. E aí, como é que você ama a pessoa? Então, o amor, ele ama apesar dessas coisas. Então, Jesus está convidando Pedro. E aí, no finalzinho, quando Jesus confronta Pedro, Jesus está querendo alertar Pedro. Olha, Pedro, você vai me negar, cara. Você quer me seguir agora, mas talvez o que Jesus esteja tentando dizer é: você não está pronto agora. Mas eu não vou descartar você porque você não está pronto agora. Pedro não jogou Jesus. Pedro não jogou Jesus. Jesus não jogou Pedro fora porque Pedro não estava pronto naquela hora. Nem depois. Jesus se propôs a discipular Pedro. Irmãos, amar tem a ver com isso. Amar as pessoas é reconhecer que elas são dignas de compaixão e amor, apesar de também não estarem prontas. Como eu e você não estamos prontos. Fulano fez isso comigo porque fulano não está pronto. Eu faço tal coisa porque eu ainda não estou pronto. Domingo a gente vai falar sobre isso à noite. Romanos 8, 28 e 29. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito, a fim de que sejam como Jesus. Quando a gente estiver pronto, como Jesus. Então, qual é o convite aqui de Jesus? Aqui nesse verso, nesse capítulo 13. O convite, então, de Jesus é... Vamos voltar. Primeiro bloco do texto, do 1 ao 17. É um chamado para a gente servir. O amor que serve. O amor que deixa a mesa para lavar os pés dos outros. Para assumir uma atitude de escravo e servir aos outros. Filipenses 2,5. Jesus se esvaziou, mesmo sendo Deus, se esvaziou. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o papel de Deus, mas se esvaziou, assumindo forma de escravo, de servo. Então, primeira parte do texto de João 13, Jesus se esvaziou para servir aos pés dos outros.
Segundo momento do texto, João 18-30, Jesus serve apesar de. Jesus ama apesar de, como a pastora Lídia disse aqui. Jesus cumpre a missão apesar de Judas traí-lo. De maneira que eu e você, a gente fica sem desculpa, irmão, para não cumprir o que a gente tem para fazer. Ah, eu não vou fazer isso porque fulano fez tal coisa que é errada. Ah, eu não vou fazer isso porque tal pessoa... Ah, eu não vou fazer isso porque... A gente não tem essa desculpa. Jesus fez o que tinha que fazer, apesar de... Por último, Jesus ensina os discípulos a amarem uns aos outros. E tenta ajudar Pedro a se concentrar em amar uns aos outros. Pedro aqui está tentando dizer, não, Senhor, eu vou dar minha vida por ti. Eu amo a ti. Jesus tinha dito, ame os outros. Olha, eu vou embora. Ame os outros como eu amei vocês. Aí Pedro vai, não, Senhor, eu amo a ti, eu vou morrer por ti. Pedro, quanto a mim, você vai me trair. Antes que o galo cante, você vai ter me traído 3 vezes. Apesar disso, como eu disse em João 21, Jesus retoma esse diálogo sobre amor com Pedro. Pedro, você me ama. Veja que Jesus inverte. Enquanto Jesus teve essa conversa aqui com Pedro, tá? Depois Jesus inverte. Pedro aqui vai a Jesus dizendo que ama Jesus. Naquela conversa em João 21, Jesus chama Pedro e diz assim, então agora apacente os outros. Volte-se para os outros. Como Jesus está dizendo aqui a Pedro, mas Pedro interrompeu. Então, o desafio para mim e para você, minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga que está aqui acompanhando a gente hoje, é a gente aprender a amar as pessoas. Amar é uma decisão. Amar não é só emoção. Amar é razão também. Porque eu decido, apesar da variação das minhas emoções, amar alguém. A gente vê que a gente vive num tempo de falsas promessas, em que pessoas prometem muitas coisas, inclusive amar o outro para sempre. Casamento é isso. Mas que desistem no meio do caminho. Então, eu quero a gente pensar um pouco sobre isso, sobre o amor entre nós, ser testemunho de que nós somos discípulos de Jesus. O testemunho não é como a gente se veste, embora a nossa vestimenta também pode dizer se a gente tem sabedoria ou não. O amor, o testemunho não é o nosso linguajar, se a gente tem um linguajar rebuscado, bonito, embora também se a gente não tem cuidado dele, ele pode dar mau testemunho acerca da gente, porque a Bíblia diz que não deve sair palavra torpe da nossa boca. Mas o principal testemunho daquele e daquela que é discípulo e discípula de Jesus é o amor. Amor a Deus, em primeiro lugar, que abastece e nos capacita para amar uns aos outros, como Jesus nos amou. Everton está dizendo aqui que mais para frente Jesus dá a oportunidade a Pedro para retomar essas coisas. Pois é. Por que Jesus não descarta Pedro? Jesus conduz Pedro. Se a gente tiver paciência, irmão, e é claro, isso não depende só da gente, depende das pessoas também. Mas se nós amarmos as pessoas como Jesus amou, a gente também pode ser instrumento de conduzir pessoas através do amor até Deus. E mesmo que elas, assim como nós, negamos a Deus quando a gente não ama, quando a gente não ama a Deus, quando a gente não ama as pessoas, a gente está negando a Deus. A gente está negando o Evangelho.
A gente está negando a ordenança de Jesus. Porque como é que eu posso fazer um discípulo de Deus se eu não amo? Como é que eu posso fazer um discípulo de Cristo sem instrumento para operar transformações na vida dessa pessoa se eu não amo? Se eu só amo a mim? Se eu só estou preocupado comigo? Se é só minhas coisas, meus problemas, as minhas dificuldades, a minha família, as minhas dificuldades com... Bom, eu preciso transitar para outras pessoas também, apesar dos meus dramas, apesar das nossas dificuldades, amar. Então, eu quero encerrar aqui com você. A gente já precisa encerrar, porque o próprio Instagram vai encerrar aqui a live. Se você chegou um pouquinho depois, a gente vai baixar esse arquivo e vamos colocar no canal do YouTube, agora à noite ainda. E você pode ver a parte que você perdeu lá no nosso canal do YouTube da Igreja Batista Imperial Recife. Tá bom? Então, que Deus abençoe você, que Ele nos ajude a gente servir, viver nesse testemunho de amar uns aos outros, da gente poder expressar o amor uns aos outros, e esse amor que é uma decisão, que não é só uma emoção. Senhor, nós agradecemos por a vida de cada irmão, desde aquele que chegou desde o primeiro horário, até aqueles que foram chegando depois, devido às suas demandas no dia. Muito obrigado pela vida de cada uma dessas pessoas, que na próxima quarta-feira nós estejamos aqui juntos, que no domingo, às 18 horas, estejamos aqui já juntos também, e que o Senhor nos ajude a crescermos no testemunho de quem teu filho for. Nos abençoa, perdoa as nossas falhas e os nossos pecados, nos ajuda a sermos mais parecidos e parecidas com o teu Filho Jesus, especialmente no amor que ele tinha ao Senhor e também às pessoas. Abençoa cada pessoa aqui, a saúde, o trabalho, a família. Se há alguém aqui abatido, prostrado, Senhor, essa noite aqui, que o Senhor o levante, que o Senhor a levante, trazendo a memória dessa pessoa o quanto o Senhor é poderoso e o quanto o Senhor ama essa pessoa, trazendo palavras de esperança, que o Senhor não dorme, que enquanto nós dormimos à noite, o Senhor trabalha por nós, para o nosso bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Nos abençoa, abençoa cada um aqui, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Quero fazer um último convite a você. Você deve ter recebido o roteiro de estudo dessa semana, que foi da mensagem do domingo à noite. Quero convidar você a abrir aquele arquivo que você recebeu, estudar os textos bíblicos. Lá tem leituras diárias, textos que você pode ler. Você lê o texto, ora naquele momento. Isso vai lhe fortalecer, isso vai lhe animar. E dentro do arquivo também, você tem uma parte lá nova, lá no finalzinho do arquivo, que é uma seção chamada que é para ver e ouvir. E lá eu separei para você, né? A gente da equipe pastoral separamos para você vídeos com músicas que vão edificar a sua vida, que você pode ouvir enquanto você está lavando a casa, lavando o piso, lavando o prato, indo para o trabalho. Clique lá num vídeo daquilo, escute aquilo, vai trazer esperança ao seu coração, viu? Mirelle está pedindo aqui o roteiro. Mirelle, você manda um zap para mim assim que terminar aqui. Eu vou lhe incluir na lista da igreja e você passa a receber automaticamente. Já foram nessa semana mais 8 pessoas pedindo para entrarem na lista aí dos roteiros de estudo, graças a Deus. E também uma palavra de gratidão, né? Vocês estarem aqui. Reserve esse tempo na próxima quarta-feira. Um tempo seu com a palavra de Deus, com Deus, a gente juntos aqui, aprendendo mais sobre a palavra de Deus, tá bom? Então esse vídeo vai ser baixado aqui do Instagram. Você pode acessar pelo Instagram também agora, já vai ficar disponível agora, daqui a 5 minutos.
Mas se você tiver dificuldade no Instagram, você pode ir para o YouTube. Lá para as 10 da noite vai estar disponível já lá também. Que a gente baixa daqui para enviar o vídeo para lá. Tá bom? Deus abençoe você, sua família. Fique firme. Conte conosco. Qualquer dificuldade, nós somos sua igreja e estamos aqui para lhe ajudar. Todos nós juntos vamos vencer esses desafios, vamos superar esse tempo. Deus vai nos ajudar, vai nos fortalecer e nós vamos conseguir vencer, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Deus te abençoe. Um cheiro grande, boa semana, Deus abençoe.